Oi gente, tudo bom com vocês? Pro vídeo de hoje eu pensei numa espécie de brincadeira pra trazer aqui pro canal, pra gente dar uma descontraída. E eu pensei em virar uma roteirista por um dia, hoje aqui nesse vídeo, e pegar livros que eu acho que virariam filmes incríveis, né? Poderiam virar filmes incríveis. E escolher não só os livros, como também o elenco que eu acho que seria perfeito pra, enfim, interpretar cada um desses personagens. Óbvio, né, que não poderia ser de outra forma, eu teria que escolher os livros que eu mais gostei de ter lido, assim, os livros que são os primeiros que vêm na minha cabeça quando eu acho que eu gostaria de ver algum deles no cinema. E eu fiz então aqui a minha lista de atores e livros, porém vou deixar aqui bem claro que eu não escolhi o elenco inteiro do livro, porque né, tem livro que tem muito personagem. Eu escolhi então o elenco para os personagens principais de cada um desses livros. E vamos lá, né? Vamos ver se vai dar certo isso daqui. Vocês sabem o quanto que eu adoro a série Perdida da Karina Risse. Então aqui vai o primeiro livro que eu acho que com certeza deveria virar um filme, inclusive há boatos aí de que vai virar filme de fato. A autora já até andou indo em uma produtora, eu vi ela postando coisa de produtora, mas não tô sabendo de, né, fatos concretos de que isso aqui vai pro cinema. Mas quando eu lia esse livro, eu tinha a imagem de personagens assim na minha cabeça, só que eu não conseguia relacionar eles a atores. Até que com o passar do tempo eu fui conhecendo alguns atores que eu acho que seriam perfeitos pra ser a Sofia e o Ian. Quando eu bati o olho no Bernardo Velasco, eu falei, gente, esse cara é o Ian. Ele é a descrição certinha que a Karina Risse traz pra gente de quem é o Ian. E eu acho assim que colocando ele numa roupinha de época, botando ele, sabe, num casarão do século XIX, ele seria o Ian perfeito. Eu bati o olho nele e falei, é ele. E tanto é que depois que eu fui ler o terceiro livro, eu já tinha conhecido ele, esse ator. E todas as vezes que o Ian aparecia, era esse cara que vinha na minha cabeça. Já com a Sofia foi muito diferente, assim, eu sempre tive a imagem da Sofia na minha cabeça, sabe? Que a minha imaginação aqui criou uma pessoa pra ser ela, mas eu nunca vi ninguém com características parecidas. Até que eu assisti um filme com a Brit Bridgerton e é, assim, perfeita pra ser a Sofia. Ela é a Sofia na minha cabeça. É a mesma atriz que fez Girl Boss, mas eu tinha conhecido ela antes em outro filme, né, em outra ocasião. E, gente, ela é fofíssima, eu acho que ela tem as características físicas muito parecidas com a da Sofia. E eu também acho que ela sabe ser cômica, ela sabe ser engraçada. E Sofia é uma pessoa cômica e uma pessoa engraçada. Então, pra fazer esse casal, eu escolheria esses dois, Bernardo Velasco e a Brit Bridgerton. Acho que tá, assim, fechadíssimo. Um outro livro aqui da minha estante que eu acho que não poderia deixar de ser adaptado para o cinema, e que é queridinho de muitas pessoas também, é O Corte de Espinhos e Rosas. O livro tem de um tudo, assim, é fantasia, tem romance, tem um monte de coisa, aventura, ação. É muito legal esse livro. Esse aqui então foi o único livro da série que eu li até o momento, mas eu já tenho o segundo no Kindle e o terceiro chegou pra mim essa semana, então assim, acabou minha desculpa, eu vou terminar essa série. Mas esse livro aqui eu acho que ele deveria com certeza ser adaptado para o cinema, e eu já tenho na minha cabeça aqui as pessoas que seriam ali os personagens principais. E eu tenho então aqui na minha cabeça 3 atores, um pra fazer o Rhysand, um pra fazer o Tamlin e um pra interpretar a Feyre. E pra fazer o Rhysand eu acho que o Torrance Coombs, que é o ator que faz Rain, eu vou deixar aqui a foto pra vocês saberem quem é, eu acho que ele fisicamente é perfeito pra fazer o Rhysand. Ele tem essa coisa do cabelo preto, o olho bem claro, e ele sabe, assim, pela série Rain, você percebe que ele sabe ser misterioso, ele sabe ser mais na dele, e é uma coisa que o Rhysand mostra muito ser aqui nesse primeiro livro. Já pra fazer o Tamlin, eu acho que o Douglas Booth seria perfeito. Eu conheci esse ator, se eu não me engano, com Loving Vincent, que eu fiquei, assim, encantada. E depois, quando eu parei pra fazer essa lista, quando eu pensei no Tamlin, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi esse ator, e eu achei, assim, que deu um match muito legal. Acho que eles dois, assim, estão perfeitos pra fazer esses dois personagens. Já a Feyre, eu não tenho tanta certeza, assim, se a minha escolha é a mais acertada, sabe? Mas eu acho que a Saoirse Ronan seria uma boa atriz pra fazer a Feyre. Mas pode ser que eu encontre aí uma outra atriz, né, que poderia interpretar essa personagem de uma forma, assim, mais fidedigna a quem ela é, né, como a autora descreve pra gente fisicamente aqui como sendo a Feyre. Eu tinha pensado, assim, em uma atriz que pudesse ser mais, digamos assim, nórdica, mas eu não consegui pensar em ninguém, não conheço ninguém, assim, nesse sentido. E eu acho que o mais próximo que se chegou, assim, da minha ideia do que é ser uma pessoa nórdica, né, uma mulher nórdica, é a Saoirse, então acho que vai ficar sendo ela por enquanto. Um dos melhores livros que eu li na minha vida, O Livro dos Negros, teria que ser trazido ao cinema, não só por ser uma história incrível, mas pelo
pelas mensagens que traz acerca da história do povo negro, do povo que foi trazido da África escravizado. E o livro todo, assim, conta a história de uma única mulher, a Aminata, que é sequestrada lá na África e levada para os Estados Unidos para ser escrava, né? E, assim, quando eu leio esse livro, quando eu penso nesse livro, sempre me vem à mente a pessoa da Viola Davis. Eu acho que a Viola Davis seria, assim, uma Aminata perfeita, lógico que, assim, na idade mais adulta, né? A gente conhece a personagem aqui desde bem criancinha, mas eu consigo imaginar a Aminata com a força da Viola Davis e mais novinha ali com uma Lupita, esqueci o nome dela, o sobrenome. Eu vou deixar a foto e o nome dela porque eu não me lembro completamente. Mas eu acho que essas duas personagens poderiam trazer muito fielmente a vida dois momentos diferentes da vida da Aminata. Um dos primeiros livros que, assim, eu consegui montar elenco certinho na minha cabeça é A Maldição do Tigre. Eu li esse livro, gente, faz muito tempo, muito tempo que eu li o livro, a série toda, enfim. Já falei com vocês que eu gosto muito da série, por mais que ela tenha ali os seus problemas, que eu sou capaz de enxergar, mas eu ainda assim gosto muito, assim, do teor, sabe, que a autora traz de cultural da Índia. E enfim, aqui tem 3 personagens principais que a gente conhece ao longo da história. A protagonista em si, que é a Kelsey, que é uma garota americana, e 2 príncipes indianos, o Ren e o Kishan. Pra fazer a Kelsey, eu sempre ficava imaginando uma menina, assim, bem como a autora descreve, sabe, de cabelo castanho, meio, sei lá, meio magrinha e tal, e vinha muito na minha cabeça a imagem da Emma Roberts. Só que eu não conseguia, assim, me conformar e ter concreta na minha mente a imagem da Emma Roberts como essa menina, sabe? Pra mim, falta na Emma Roberts um pouco mais, sei lá, um tchan a mais nela. E daí depois eu lembrei da Danielle Campbell. Essa menina, eu acho que ela é perfeita pra fazer a Kelsey fisicamente e tal. E eu acho que ela também consegue colocar força na personagem, que a personagem precisa, pelos filmes que eu já assisti dela, que foram bem poucos, assim. Mas eu acho que fisicamente é que mais se aproxima, sabe? E nela eu senti que ela poderia fazer melhor uma Kelsey. Já o Ren foi o único personagem que eu tinha assim na minha cabeça desde o começo, como seria, sabe? Desde que eu vi a imagem desse ator indiano que chama Shahid Kapoor, eu vou deixar aqui na tela pra vocês conferirem. E quando eu bati o olho nesse cara, depois de ter lido o primeiro livro, eu falei, mano, é ele, sabe? Não tem outra pessoa, tem que ser ele. E eu acho ele muito perfeito pro personagem, sabe? Eu acho que ele é muito parecido fisicamente, eu acho que ele tem aquela coisa do indiano, já que ele é indiano, então, assim, ele é perfeito. Eu imagino só ele. Já pra fazer o Kishan, eu tive alguns problemas pra encontrar uma pessoa, porque eu tinha, era a mesma questão da Sofia, eu tinha a pessoa na minha cabeça, sabe, construída ali, que a minha imaginação criou, só que eu não conhecia ninguém fisicamente que se assemelhasse. Aí eu, olhando assim, né, pensando um pouco mais a fundo em quem poderia ser o Kishan, eu acho que o Rodrigo Santoro tá, assim, fisicamente muito próximo de quem seria ele, então acho que poderia ser, né, o Rodrigo Santoro acho que tava bom pra fazer o Kishan. Outro livro favorito meu, Julieta, com certeza teria que ser adaptado. Gente, se esse livro virasse filme, se ele fosse pro cinema, eu ia ser a pessoa mais feliz da face da terra, porque eu amo esse livro de paixão. E eu demorei pra pensar em 2 pessoas pra fazerem os protagonistas desse livro aqui, porque fazia algum tempo já que eu li, ainda preciso reler, mas faz um bom tempo aí que eu já fiz essa leitura e eu precisei, assim, ler alguns pedaços do livro pra refrescar a minha memória de como eu imaginava esses personagens. A Julie já é uma mulher, então eu demorei pra chegar ali a um consenso de quem eu acho que seria ela, sabe, certinha. E depois que eu pensei bastante, eu acho que a Mandy Moore faria uma Julie muito certinha, assim, estaria muito próxima ali de quem é a Julie na minha cabeça. E eu adoro essa atriz, eu acho ela ótima. Muito fofa também, gente, eu acho que ela seria uma Julie, assim, certinha. Já pra fazer o Alessandro do livro, eu já bati o olho, assim, já imagino quem seja, que é o Giulio Berruti, que é um ator italiano muito lindo. Gente do céu, eu fico, assim, chocada com a beleza desse homem. E ele é italiano, né, então ele já tem aquele borogodó italiano ali, já que o livro se passa na Itália, então assim, eu acho que ele poderia fácil fazer um par perfeito muito incrível com a Mandy Moore e trazer vida pra esse casal, assim, ó, perfeitamente. Mais um livro ambientado no Oriente, A Fúria e a Aurora. Teria que virar filme, eu adorei muito fazer a leitura dessa duologia. Li acho que ano passado, retrasado, não sei. Muita gente gosta bastante desse livro. E de novo, é um livro que traz um pouco do místico, traz um pouco do romance, um pouco de aventura. Eu amei esse livro. E pra fazer a Sherazade, que é a personagem principal, e o Khalid, que é o príncipe ali com quem ela se casa, né? Ela acaba sendo obrigada a se casar, meio que, enfim, por vontade própria. É um negócio aqui meio louco que acontece na história.
Esse casal, então, eu demorei um tempo pra poder entender quem seriam esses atores. Por quê? Na minha cabeça, toda vez que eu li esse livro, eu tinha nítido na minha cabeça a ideia da Jasmine e do Aladdin. Era isso, gente. Eu pensava nesses dois, só que pra vida real. E de novo, eu demorei pra encontrar pessoas que se semelhassem à minha adaptação de Aladdin e Jasmine pra vida real. Então eu pensei em meninas, né, em atrizes que poderiam ser a Jasmine, sabe? Eu fiquei um tempo assim pensando em atrizes que eu conhecia que poderiam ser a Jasmine, e eu acho que a Shay Mitchell é muito, sei lá, próxima do que eu acho que poderia ser a Jasmine. O tom de pele, o tom do cabelo, sabe? Ela tem esse rosto mais afinado, sabe? Mais oval, não sei. Eu acho que ela poderia fazer, assim, uma Jasmine muito boa por essas questões físicas aí, então eu acho que ela seria uma boa Jasmine. Já pra fazer o Khalid, eu demorei um tempão pra entender e achar alguém, sabe? Eu fiquei muito tempo me perguntando por quê? Ele teria que fazer, assim, fazer alguma semelhança com Aladdin na minha cabeça, e também teria que estar ali de acordo com a Shay Mitchell, que não é nenhuma menininha. A Shay Mitchell é um mulherão, né? Daí eu lembrei que tem um ator português que se chama Pedro Carvalho, e que, se eu não me engano, ele já fez algumas coisas aqui no Brasil, sei lá. Eu sei que eu pensei nesse homem e, assim, eu falei, mano, eles dois seriam perfeitos, sabe? Enquanto casal, eu já consegui imaginar eles dois ali no universo, sabe? Que a autora traz aqui pro livro, já imaginando eles ali no castelo, com aquelas roupas, sabe, naquele ambiente todo do Oriente. Eu consegui imaginar eles lá dentro, eu consegui imaginar a Shay Mitchell enquanto Sherazade peitando todo mundo, e assim, falei, esse tá muito certo. E por fim, Lobo por Lobo é uma distopia que super deveria virar filme, deveria ir pro cinema, porque é incrível, eu amo essa duologia, já falei com vocês. E assim, pra esse livro aqui eu não tive muita dificuldade pra pensar, né? São pessoas meio parecidas que estão ali no universo, já que aqui a Segunda Guerra Mundial foi vencida pela Alemanha. Então, você imagina um monte de gente loura, um monte de gente, sabe, da cara branca, do olho claro. Então pra mim não foi muito difícil, assim, escolher dois personagens que pudessem ser a Yael e o Luca, que foram os personagens, assim, que eu escolhi pra trazer à vida. A Yael, que é a protagonista, e o Luca, que entra ali depois como co-protagonista com outros personagens, mas eu acho que ele, assim, é um dos mais fortes na história. Então, pra fazer a Yael, eu imaginei a princípio a Chloe Grace Moretz. Eu não sei se assim fala o nome dela. Mas depois eu fiquei pensando, ela tem muita cara de bonequinha, sabe, de menininha, e a Yael não é assim, a Yael é fodona. Então tem que ser feita por uma menina que possa ser, sabe, fodona também. Daí depois de muito pensar, porque tem que ser uma adolescente, né, eu acabei pensando na Elle Fanning. Vou deixar aqui a foto dela, e eu acho que, assim, fisicamente ela é bem mais parecida. E eu acho que pelos traços dela, ela poderia fazer mais, sabe, bancar uma fodona, assim, melhor do que a Chloe, que é, na minha cabeça, mais, assim, uma menininha. Já pra fazer o Luca, veio na minha cabeça de primeira, sim, o Louis Hoffman, que é um dos atores principais de Dark, a série da Netflix, que eu já indiquei muito pra vocês aqui no canal. Então acho que esses dois seriam perfeitos, Yael e Luca. E o Louis ainda é alemão, né? Então tá mais certo ainda. Então foram esses os livros que eu separei, que eu acho que deveriam super ir pro cinema. Eu não sei como que vai ficar o resultado desse vídeo. Foi a primeira vez que eu faço alguma coisa semelhante, mas eu me diverti muito escolhendo esses atores. Eu acho que, assim, eu acertei em algumas coisas, em outras eu ainda preciso, sabe, repensar em outros atores, talvez. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se você gostou ou não. Se você gostou, é claro, deixa o seu like, que ajuda demais na divulgação do canal. Se inscreve por aqui se você for novo, pra gente se ver então no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.